irmãos, essa é a nossa 9ª aula. Nós vamos falar sobre a lei de Deus. Lá na página 39, vocês vão ler até a página, é bastante coisa nessa aula, até a página 55. Mas eu vou fazer vídeos menores e ao longo das semanas eu vou postando elas. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. E na página 59 até a página 42. E ali no final a gente vai ter um exercício, de reflexão, onde vocês vão ler Salmo 119, que é o maior salmo que existe na Bíblia, e vocês vão refletir, vão meditar em cima desse salmo e depois vão escrever aquilo que mais chamou a atenção de vocês. Vocês vão ver que esse espaço aqui vai ser pequeno, perto da riqueza que existe nesse salmo. Então, antes de nós iniciarmos mesmo nossa aula, vamos orar. Pai, o Senhor é grandioso, é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se. O Senhor é fiel e bondoso conosco, Senhor, imutável. Tua grandeza, Senhor, é imensurável. Tu que é dono do nosso ser, dono de todas as coisas, eu peço, Senhor, que abra os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Abra os nossos olhos, Senhor, para vê-lo, para contemplá-lo, Senhor. Abra o nosso coração para Ti ouvir, para Te obedecer, dar uma resposta ao que o Senhor fez em nosso favor naquela cruz. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo. Nos ajude, Senhor, a ser Teus amigos íntimos. Nos ajude, Senhor, a não viver uma religiosidade, Senhor, mas viver uma vida íntima com o Senhor. Espírito Santo, Você é livre aqui, Senhor. Peço que o Senhor ministre a Tua verdade e a Tua vontade. Que a luz e a verdade venham nos guiar. Grava em nossos corações, Senhor, a Tua palavra. Dai-nos um coração novo, Senhor. E grave, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Sim, Senhor. Preenche os nossos pensamentos com as coisas do alto, Senhor. Preenche o nosso coração com o Teu amor. Te entrego, Senhor, esta aula e peço, Senhor, que o Senhor nos ensine. Nos ensine, Senhor, e nos transforme por dentro. Amém. Então, existe uma pergunta ali na página 39 que vai dizer assim: o que a lei de Deus requer? Não sei se vocês já ouviram alguns falando que agora, porque nós vivemos pela graça de Deus, nós não precisamos mais cumprir a lei. Alguns até, na sua ignorância,
afirmam que nós não precisamos mais ler o Velho Testamento porque são coisas que já passaram e que para nós apenas o Novo Testamento já é suficiente. Mas as pessoas, infelizmente, estão com as suas mentes obscurecidas, estão com as suas mentes fechadas para aquilo que o Espírito Santo verdadeiramente deseja. Na verdade, o Senhor sempre quis que nós o obedecêssemos. O Senhor, desde o início, nos colocou mandamentos, leis, mesmo antes de Moisés, para que cumpríssemos. Adão e Eva, por exemplo, o único mandamento, única lei que Deus tinha colocado para que eles cumprissem era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque tinha uma consequência se eles desobedecessem a Deus, que era que eles morreriam. O problema é que toda a humanidade ficou condenada pela sua desobediência. E a desobediência, ela é a raiz de todo o pecado. Depois nós vamos falar sobre o pecado, e não quero me deter muito a isso agora, mas o pecado é a desobediência a Deus, resumidamente. Se nós pudéssemos resumir o que é o pecado. E ali no início, a gente já fala sobre os 2 primeiros e mais importantes mandamentos. Se nós cumprirmos com um mandamento que o Senhor nos deixou, que é amar a Ele acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós iremos cumprir com todos os outros mandamentos. Tanto que lá em Mateus 22, 37 ao 40, em Mateus 7, até Mateus 7, versículo 12, se nós cumpríssemos com esses 2 mandamentos, nós cumpriríamos com todos os outros. Por isso que Jesus também afirmou isso nesses versículos, que cumprindo com esses 2 mandamentos mais importantes, nós cumpriríamos consequentemente com os demais. Vamos abrir lá em Mateus 22, versículo 27 ao 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E lá em Mateus 7, versículo 12, vamos abrir lá também. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Senhor falou a respeito desses mandamentos para o povo de Israel, na época de Moisés, né? Tem a referência ali em Deuteronômio 11, versículo 13, Deuteronômio 19, versículo 9, Deuteronômio 30 e em Levítico 19, versículo 19. Então, Deus, ele fala sobre o segundo mais importante mandamento, tá? Mas ali em 1 João 4, versículo 20, ele diz que se nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso próximo, estamos mentindo. Há uma controvérsia, há uma contradição em amar a Deus e odiar as pessoas.
Nós não podemos amar a Deus e odiar as pessoas. Nós seríamos mentirosos, ou melhor, nós diríamos que Deus é mentiroso, porque Ele mesmo afirmou isso através das suas escrituras. Nós não podemos afirmar que amamos a Deus, sendo que nós odiamos o nosso próximo, porque assim nós estaríamos dizendo que Deus é mentiroso, porque nas escrituras diz que se nós amamos a Deus e odiamos as pessoas, isto não é verdade. Então nós precisamos analisar o nosso coração, se realmente nós amamos a Deus. E, portanto, amar a Deus também está em amar as pessoas. Um não existe sem o cumprimento do outro. E como afirmei no início, a respeito de existe a lei no Novo Testamento, alguns afirmam que a lei foi abolida depois que Jesus cumpriu com toda a lei. Isso é verdade? Será que não? Bom, Deus não ia criar algo para que simplesmente depois não fizesse sentido nenhum. Na verdade, tudo que contém nas Escrituras é tão importante que nós deveríamos ignorar o fato das outras coisas não terem sido escritas. Porque se Ele achou importante o que Ele escreveu na Bíblia, Ele possivelmente achou que as outras coisas não fossem, para que não escrevessem na Bíblia. Então, Deus, Ele achou que cada palavra que está aqui na Bíblia era importante para que nós tivéssemos o conhecimento. Ele nos deu uma palavra, e eu até posso dizer para vocês que se existe alguém entre nós aqui que não gosta de ler, cara, você tá numa religião errada. Porque o Deus dessa religião, Ele escreveu um livro. Tem outras religiões que você pode escolher que não precisa obrigatoriamente ler o livro desse Deus que eles acreditam. Você pode escolher outra religião. Mas infelizmente, e pra mim é o felizmente, porque eu gosto de ler, mas posso como pedagoga afirmar que aprender a gostar de ler é um hábito contínuo. Você não nasce gostando de ler, você adquire o hábito de ler. Então, se você não gosta de ler, você quer servir a esse Deus criador de todas as coisas, do cosmos, então você vai ter que criar um hábito de leitura. Você vai ter que aprender a gostar de ler. E eu tive que aprender a gostar de ler. No início é chato ler a palavra, principalmente a lei de Deus. Até a primeira vez que eu li toda a Bíblia, eu pulei Números, o livro de Números, porque eu achava que era desnecessário ler mais um livro da lei. Tipo, era repetitivo, era chato de ler. Eu disse, cara, não vou ler Números de novo, porque vai repetir tudo que tem em Deuteronômio. Mas depois, a próxima vez que eu li a Bíblia de novo, eu percebi que existiam coisas no livro de Números que não existia no livro de Deuteronômio. E é incrível, porque quanto mais você lê, mais você tem vontade de ler. Esse é o prazer que Davi dizia, que ele sentia quando ele dizia que em Salmos 1, eu tenho prazer na lei do Senhor, medito nela dia e noite. Sabe, esse prazer que o Senhor deseja que nós tenhamos em ler a sua palavra. Ele quer
que nós realmente sentimos, venhamos a adquirir esse prazer na lei dele, em meditar na sua palavra e se alegrar com ela. Então, Jesus não aboliu a lei só porque ele cumpriu a lei. Pelo contrário, por meio do cumprimento da lei, através da vida dele como homem, abriu-se um novo e vivo caminho, aonde nós podemos caminhar pelo caminho que Jesus andou, que era um caminho de obediência, um caminho de dependência, e isso exige um relacionamento com Deus. Não basta apenas obedecer o que está escrito, porque seríamos legalistas. Mas o Senhor não deseja que nós sejamos legalistas e religiosos como os fariseus, que, na tentativa de cumprir a lei, desobedeciam a Deus, desagradava a Deus através da sua arrogância, através da sua soberba. Eles tentavam cumprir a lei, mas não havia transformação interior. Eles estavam tentando salvar a si mesmos, sendo que Deus nunca nos pediu para nos salvar a nós mesmos. Ele nunca nos pediu para que venhamos a ter uma fé em obras, mas uma fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele já cumpriu, que Ele cumpriu toda a lei e foi obediente até a morte de cruz. Inclusive a gente vai ver no decorrer da aula que Deus, Ele não nos deu a lei para que nós fôssemos condenados por meio dela. Deus nos deu a lei para o nosso bem, para que tivéssemos uma vida longa, uma vida próspera, para que tudo acontecesse na nossa vida de forma bem sucedida. Mas infelizmente, por causa do pecado, nenhum homem poderia cumprir a lei, a não ser o próprio Deus. Mas Ele nos deu a lei para que nós reconhecêssemos que sem Ele, sem Deus, nós não poderíamos cumprir com a lei. Então, não é porque existe a graça de Deus que nós não tenhamos que cumprir a lei. Pelo contrário, agora, por meio da graça, nós podemos cumprir. Por quê? Porque nos foi concedido o Espírito Santo, o próprio Deus, que habita em corpos humanos. Se vocês forem ler Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, vocês vão ver que Jesus está falando sobre as leis que Deus havia dado no Velho Testamento, na época de Moisés. Mas ele revela de forma, uma interpretação ainda mais profunda, e nós vemos que ele não apenas ensinou esses mandamentos, mas ele viveu esses mandamentos. Ele viveu o Sermão do Monte, a sua vida refletia isso. A sua forma, o seu estilo de vida refletia uma vida de obediência ao Pai. Ele não fazia nada que o Pai não tivesse dito a ele. Jesus, então, enquanto homem, cumpriu com a lei para que não fosse anulada, mas porque agora, por meio dele, nós podemos cumpri-la. Vamos lá em Mateus 5, versículo 17 ao 19. Vamos ler
um pouco antes no versículo 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E em Ezequiel, ele nos dá uma esperança para que venhamos a viver esses mandamentos. Ele nos faz uma promessa. E está ali na apostila, na página 40, tá? Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, versículo 25 ao 27. Então, pela graça, a graça não anula a lei de Deus. A graça, na verdade, é o que nos capacita, é o poder de Deus que nos capacita para cumprir com a lei. Não agora por meio de condenação, mas através da liberdade que Cristo nos dá à medida que nos relacionamos com Ele. Ou seja, quanto mais temos a presença do Espírito Santo e mais nos somos permeados por Ele, mais Ele nos conduzirá a cumprir com a lei de Deus. Então, antes de Jesus era impossível cumprir a lei. Nenhum homem antes de Jesus conseguiu cumpri-la. Davi, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, não conseguiu cumprir a lei. Elias, Eliseu, Abraão ou Moisés, até o próprio Moisés, que quase que se igualou a Jesus, não cumpriu com a lei. E tudo isso por causa de uma falha bem pequena, antes mesmo dele morrer. Mas é para que ele não fosse digno de se igualar a Jesus, né? Mas ele quase mesmo chegou à perfeição. Então, Jesus cumpriu a lei sendo o próprio Deus. Somente Deus poderia, né? A lei exigia que alguém que fosse homem e alguém que cumprisse com toda a lei. Este seria então aquele que poderia tomar o nosso lugar na morte, vencer a morte e nos libertar da ira vindoura de Deus. Então, por meio do Espírito Santo, que nos foi concedido através da morte, da obediência, da morte, da ressurreição de Jesus, a promessa de Jesus foi que Ele nos daria um consolador, Ele nos daria um conselheiro que nos ensinaria a viver como Jesus viveu, que nos transformaria à sua semelhança. Porque nós falamos de crescimento espiritual, nós falamos sobre maturidade espiritual. O que se refere a isso? Se refere a se tornar semelhante àquele que é perfeito, o
padrão perfeito, que é Jesus, que chegou à maturidade. E somente pelo Espírito Santo nós podemos ser genuinamente transformados no nosso homem interior. Tentar viver a lei de Deus sem o Espírito é morte. A palavra diz isso. Tentar viver a lei de Deus sem o Espírito Santo, nos tornaremos pessoas legalistas, religiosas. E a única coisa que vai gerar no nosso coração ainda mais é orgulho e soberba, que são duas coisas que Deus detesta. Deus odeia. Deus odeia o soberbo e o orgulhoso. Porque existe um objetivo de Deus que é nos levar à santificação. Por meio do sangue de Jesus nós fomos purificados. E agora, depois de sermos purificados pelo sangue de Jesus e lavados nas águas, nós fazemos parte de um processo que se chama santificação. O que é isso? Nos tornar santos como Deus é santo. Nos tornar semelhantes a Jesus. E isso não anula nossa personalidade, pelo contrário. Deus está falando de nos dar um caráter semelhante a de Jesus. A lei de Deus que nos foi concedida foi nos dada para o nosso bem. Não nos foi dado para a nossa destruição. Sim, para que fosse uma resposta àquilo que Deus fez, a sua obra redentora. Nós obedecemos a lei de Deus. É como uma forma de agradecer por aquilo que Deus fez por nós. E Deus fez algo semelhante com o povo de Israel quando libertou eles do povo egípcio, das mãos de Faraó. Deus libertou eles e deu a lei para que eles cumprissem. Por quê? Porque Deus estava pedindo uma resposta do povo de Israel mediante a resposta redentora de Deus em favor deles, para que eles cumprissem a lei, Eles, ali em Êxodo 19, versículo 4 ao 8, diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhe havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, o Senhor, ele fez uma aliança, a velha aliança por meio da lei de Deus, tá? Uma aliança. Por quê? Por que Deus faz alianças? Porque Deus é um Deus pessoal e um Deus pactual. A aliança tem a ver com pacto. A aliança tem a ver com relacionamento, ou seja, Deus é um Deus pessoal. Ele fala com a sua criação, ele se relaciona com ela. Assim como ele também é um Deus pactual, aonde ele é comprometido com a sua criação. E a única resposta, a única exigência dele é que nós venhamos a nos comprometer da mesma forma, sendo fiéis a ele. E a única coisa que Deus estava pedindo aqui era que o povo de Israel fosse fiel a ele, cumprindo a lei que ele havia dado.
porque se eles cumprissem com essa lei, Deus poderia se relacionar com eles e poder habitar no meio de um povo impuro, por meio da lei. Deus podia se relacionar com simples homens mortais, aquele que é imortal. Eles não seriam consumidos se eles cumprissem com a lei. Por quê? Porque Deus, a presença de Deus poderia consumi-los, a glória de Deus poderia consumi-los se eles andassem errantes, se eles continuassem nos seus maus caminhos. E lá no capítulo, na página 41, mas Deus sabia que o homem não podia cumprir com a lei. Mas a única coisa que Deus desejava do povo de Israel era um coração sincero, um coração arrependido, um coração que dissesse que depende dele. Deus não queria que esse povo eles cumprissem a lei achando que poderiam salvar a si mesmo. Pelo contrário, Deus desejava um povo que se relacionasse com ele, uma família, um povo onde ele pudesse andar no meio deles. O Senhor queria dependência e comunhão com o homem. E essa obediência nunca aconteceria longe dessa condição. Ou seja, porém, na nova aliança nós temos uma promessa revelada em Jeremias 31, onde diz que na mente lhes imprimiria as minhas leis. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Versículo 33. A notícia boa é que nascer de novo, né? Nascer de novo, ter uma mente renovada, um coração novo, nos permitiria então viver em obediência a Deus, porque o próprio Deus nos permitiria a viver nessa condição, nos lembraria de cumprir, nos lembraria da sua palavra, nos lembraria da sua lei. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, Ele nos traz à memória aquilo que a forma com que venhamos a viver. A sua palavra vem à nossa mente, ao nosso coração. Deus, Ele só queria um povo que ouvisse a sua voz e andasse em resposta à sua voz. A boa notícia, então, como eu falei, a nova aliança, que não é baseada agora apenas numa lei que condena, mas é baseada naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo viveu e cumpriu, naquilo que Cristo realizou a sua obra redentora na cruz. E agora, em resposta, em gratidão a essa obra, a essa dádiva de Deus, a essa justiça que o Senhor fez em nosso favor, em gratidão nós vivemos de forma obediente a Ele. Jesus precisou se tornar a nossa semelhança e cumprir a lei para que nos salvasse então da ira de Deus. Hebreus 2:17 até o versículo 18 diz assim: Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, ele demonstrou amor a Deus através da sua obediência.
e automaticamente ele demonstrou o seu amor por nós. Ou seja, ele cumpriu com os 2 primeiros grandes mandamentos. E da mesma forma ele nos convoca a obedecer aos mandamentos de Deus. A forma mais sincera de amar a Ele, acima de todas as coisas. E vamos abrir lá em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obedecer a Deus é o que nos diferencia das pessoas que estão condenadas à morte. Ou seja, aquelas pessoas que continuam a viver nas trevas, continuam a ser filhos da desobediência. O Senhor, através da obediência da sua palavra, da sua lei, e através da presença do Espírito Santo, é o que nos diferencia de todo o resto. Mas não há do que nos vangloriar em cima disso. Pelo contrário, porque tudo isso nos foi dado de graça e nós a damos de graça para os outros, para o nosso próximo. Agora nós vamos abrir lá em 1 João, capítulo 3, versículo 24. Lá diz assim: quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos concedeu. Então, se nós obedecemos a Deus, é porque nós temos o Espírito Santo, porque nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Não temos como obedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus, sem o Espírito Santo. Que isso fique bem claro, gente. É impossível. Impossível. Não tenta. Não tenta. E... bom, ali no final dessa página, diz assim: parece soar legalista ter que obedecer a muitas leis determinadas por Deus. Nosso homem carnal não suporta a ideia de obedecer a alguém, como foi o que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva. Mesmo que vivêssemos uma sociedade rígida por leis humanas, nós não gostamos. Mesmo que vivemos numa sociedade rígida por leis humanas, nós não gostamos de sermos corrigidos ou de pagarmos pelos nossos erros cometidos. Mas quando nós somos injustiçados, assim queremos exigir o cumprimento das leis que nos defendem. Então o problema não está na lei de Deus, porque ela é pura, mas está em nós. O problema, todo o nosso problema, o problema da sociedade, o nosso problema, seja individual, seja coletivo, é o homem. Quero que vocês abram lá em Romanos 7, versículo 14 até o 25. Romanos 7, versículo 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, versículo 21. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Não vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ou seja, não queremos fazer o que fazemos. Isso porque nós reconhecemos que a lei é boa, é pura. É porque carregamos o Espírito Santo. Mas quando nós nos conformamos com a forma com que vivemos, ainda vivemos na lei do pecado. Ainda vivemos com a nossa mente carnal. Ainda tentamos viver, ou ainda somos conduzidos pela nossa própria carne e não pelo Espírito Santo. E no última página, então, na página 42, há uma luta interior dentro de nós, entre carne e espírito. Mas o que vai vencer é aquele que nós alimentamos mais. Se nós alimentamos o Espírito Santo através da palavra, da meditação, da oração, da adoração, da contemplação, do serviço, viver uma vida simples, viver uma vida de solitude, de comunhão, tanto com Deus quanto com a sua igreja, com os irmãos, isso nos levará a alimentar o nosso espírito. Mas se nós escolhemos, se nós decidimos alimentar nossa carne com as coisas deste mundo, com as inúmeras distrações, e nós depositamos o nosso prazer em coisas passageiras deste mundo, então o que vencerá não será o espírito, mas sim a carne em nós. E não seremos permeados pelo espírito, mas sim nós mesmos estamos conduzindo nossa vida. Continuaremos a viver escravos do pecado, ou melhor, escravos do próprio diabo. Porque nós não estaremos obedecendo a Deus, mas sim desobedecendo a Ele. E as Escrituras dizem que aqueles que são desobedientes a Deus são filhos da desobediência, são filhos do diabo. Então, o Senhor está nos ensinando aqui a odiar o pecado que está em nós. Paulo falou em Romanos 7, que ele nos deseja, ele deseja no seu íntimo que venhamos a odiar o pecado com todo o nosso ser. Ele deseja que tenhamos um coração temente a Ele. O que é temor no Senhor? Até gostaria de que vocês anotassem essa referência em Provérbios 8, versículo 13, que diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se nós ansiamos em conhecer a Deus, se nós ansiamos em viver para Ele dedicadamente, com compromisso,
com sendo totalmente obedientes a Ele e vivendo de forma íntegra, o Senhor deseja que tenhamos temor no Senhor, odiar o pecado como se fosse... Entendem que por causa do pecado, nosso amado Jesus foi morto na cruz. Eu acho que esse já é o motivo mais que deveria nos fazer com que tivéssemos nojo do pecado. Essa verdade já deveria fazer com que nós odiássemos o pecado. Toda a maldade do mundo não é porque Deus ele está sendo negligente com a sua criação, mas é porque nós fomos negligentes e continuamos sendo infiéis a Deus. É por isso que existe a maldade, porque a maldade ela não está fora do homem, ela está dentro de nós. Ela faz parte dessa carne aqui. Está na nossa natureza a maldade e a perversidade. E nós somos libertados deste mal através do processo de santificação, através do poder do Espírito Santo de nos transformar genuinamente, de forma verdadeira. E voltando lá ao capítulo 40, página 42. Então, para que então a gente seja então transformados à semelhança de Jesus. Você pode ler lá em Efésios 4, no versículo 13 ao 14, se você já não leu, tá? Para que então a gente seja transformado para que objetivo, né? Tem que ter um objetivo. Para que venhamos então a estar preparados para o retorno definitivo de Jesus. Ele obedeceu até a morte de cruz. Jesus amou a Deus obedecendo à lei dele, portanto, que nós venhamos nos alegrar em amar a lei de Deus, guardando-a em nosso coração, meditando nela dia e noite, encontrando satisfação nela como Davi. O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. E é isso, pessoal. Ficam na paz. Até a próxima aula.